E aí, pessoal, como vocês estão? Olha eu aqui mais uma vez para continuar nosso estudo aqui no Nascido ESC, para saber o que se você tem o chamado pastoral. Vamos conversar sobre o chamado pastoral. Vamos continuar essa conversa. O que acontece, pessoal? Semana passada nós entendemos o que a Bíblia diz sobre ser um pastor. Hoje nós vamos trabalhar o quê? Quais os limites de atuação do pastor e vamos encerrar com um ponto muito importante que é talvez o mais negligenciado nessa questão do pastorado. Então vamos lá, quais os limites de atuação? Até onde o pastor pode ir no trabalho pastoral, no trabalho dele junto ao seu rebanho? No Novo Testamento, homens com qualificações especiais reveladas pelo Senhor, 1 Timóteo 3, 1, 7, Tito 1, 5, 9, foram selecionados para supervisionar e cuidar dos seus irmãos, cuidar da vida espiritual dos seus irmãos. Esses homens foram chamados de presbíteros ou bispos, e sua função era pastorear o rebanho de Deus. Atos 20, 17 e Atos 20, 28. E 1 Pedro 5, 1 a 3. Atos 20, 17 e 28 diz assim, olha, de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o quê? Com seu próprio sangue, tá bom? Que a gente já viu, a gente já leu nesse nosso estudo sobre o pastorado, a gente já leu essas duas passagens. Agora, 1 Pedro 5, 1 a 3 fala assim, ó, aos presbíteros que estão entre vós, eu admoesto, ou seja, eu aviso, dou aquele puxãozinho básico de orelha antecipado. Eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar, dando um aviso para vocês, presbíteros, tá? Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, ou seja, cuide do rebanho, trabalhe com o rebanho, cuide dele que está entre vós, tendo cuidado dele, ou seja, cuide dele, tenha cuidado dele, não por força, olha só, você não vai impor as coisas para eles, você vai orientar, você vai cuidar, não usando a força, mas voluntariamente, ou seja, e você também nem vai usar força, nem vai ser obrigado, porque você vai trabalhar voluntariamente. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ou seja, se você quer ser pastor, querido, não pense nisso como a salvação da tua lavoura. Não pense nisso como um ponto para tu ficar rico. Pastor que fala sobre prosperidade, mostra a vida próspera, carro importado, jatinho, isso e aquilo, corre. Porque a própria palavra de Deus fala, nem por torpe ganância, não é para ter dinheiro, não é para ser exaltado, não é para ficar rico, não é essa a função do pastor. Mas é o ganho pelo salário, ele vai receber o suficiente para suprir todas as suas necessidades. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não porque ele vai dar carro importado, não porque ele vai dar jatinho, mas porque aquilo que ele te der vai bastar. Vai te dar o suficiente. Então, se você estiver entrando na vida pastoral, achando que você vai ter carrão, achando que você vai ser um estrela do show, não é por aí. Então você não tem o chamado. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Olha só. Não tendo domínio sobre a herança de Deus, sobre os seus filhos. Não tendo domínio sobre o rebanho, sobre os membros, mas sendo um exemplo para esse rebanho. Hoje nós vemos um exército de homens que estão ali como donos das ovelhas. Eu já fui confrontado por aconselhar uma irmã, o pastor dela ligou e virou, quem falou, mandou você falar isso para minha ovelha? Que ele tinha pedido uma oferta que ela não podia dar, e ela veio me procurar perguntando se ela devia fazer um empréstimo para dar a oferta que Deus falou para o pastor pedir para ela. E eu falei na lata que não existe isso na Bíblia. Então ele ficou macho.
Porque ela chegou e falou, olha, desculpa, né, seguindo a minha orientação, virou o pastor dela e falou, olha, o senhor me desculpa, mas Deus não falou no meu coração, e eu conversei com o pastor Raul falou que realmente isso não existe. O cara não curtiu, né? Então, pessoal, hoje nós vemos um domínio, nós vemos tiranos que se levantaram na igreja, onde hoje não se quer ser pastor para seguir os passos de Cristo. Seguir os passos de Cristo, pessoal, é seguir o que Cristo passou, é passar pelo que Cristo passou. Olha os apóstolos, caldeirão de óleo, crucificado de ponta cabeça, cabeça cortada, perfurado por flecha. Eu já vi pastores falar que se a pessoa for atacada, que ela pode negar a Cristo, que Cristo entende. Então, olha isso. Nem tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Nós vemos casal de pastores sendo presos ao entrar nos Estados Unidos com dinheiro contrabandeado escondido dentro da Bíblia. Isso é exemplo que deixam, pessoal, alugam a igreja e deixam membros da igreja que são avalistas desse aluguel perder seus imóveis que deram de garantia porque não pagam aluguel, tendo dinheiro para isso. Isso é dar exemplo? Quando vieram falar do imposto para Cristo, o que foi que ele fez? Ele pagou. Ele não falou para não pagar. Ou seja, ele não falou para pegar o dinheiro. Então nós vemos esse tipo de aberração. Nós vemos pastores da tombo financeiramente em membro da sua própria congregação. Está aqui. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao quê? Ao rebanho. Servindo de exemplo ao rebanho. Pelo seu exemplo e ensinamento, eles eram encarregados da responsabilidade de guiar o rebanho no serviço do Senhor. O pastor não tem nada a ver. Você não vai chegar para o teu pastor e falar, olha, pastor, eu vi aqui, eu fiz as contas, eu tenho um dinheirinho aqui separado, tenho meu carrinho velho, se eu juntar esse dinheiro com o meu carrinho velho, eu financio mais 90 prestação, eu troco de carro. O senhor acha que eu devo fazer isso? O pastor não tem nada a ver com isso. Pastor, eu vim aqui que eu quero pedir autorização do senhor para namorar a irmã Sinfrônia. Não é da conta do pastor. Você pode ir para o teu pastor e pedir uma orientação para ele como deve ser o namoro cristão. Você deve ir lá e pedir uma orientação como um cristão agiria. Agora, o pastor não está aí para falar, não, você não tem que namorar a Sinfrônia. Eu já vi casos dentro da Igreja de Cristo onde o pastor falou que o irmão não podia namorar a irmã porque o filho era apaixonado pela irmã. Então, pessoal, é muito restrito. A função do pastor é guiar o rebanho do serviço do Senhor. Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver, tomá-los como exemplo. A gente vê pastor aí que dá balão em todo mundo. Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Aqui está falando de obedecê-lo, mas na palavra de Deus. O pastor, ele só é autoridade sobre você a respeito da palavra de Deus, o que é a coisa mais importante que existe. Mas se ele estiver fora da palavra de Deus, te ensinando fora da palavra de Deus, ele não é autoridade. Tais homens eram selecionados nas igrejas locais, Atos 14:23. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, e os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então esse negócio dessas igrejas, como por exemplo, teve uma igreja que eu fiquei sabendo esses dias, que o pastor não estava rendendo, tiraram a igreja dele e botaram outro pastor do que a liderança da denominação decidiu, sendo que a Bíblia é clara que eles deveriam ser selecionados onde? Nas igrejas locais, porque eles eram irmãos, eles estavam ali, eles conviviam com aquele povo, eles faziam parte daquela congregação, daquela comunidade, com os bispos e diáconos que estavam lá. A igreja tinha os bispos e diáconos.
Sim, o apóstolo ia até aquela determinada igreja, aquela determinada congregação, tá? A igreja de Filipos, eles iam até os locais, mandavam seus mensageiros, mas esses mensageiros iam, realizavam aquela tarefa e voltavam. Não se instalavam ali como pastores daquela congregação. Observe que nunca lemos no Novo Testamento sobre um só homem pastoreando uma igreja. Havia sempre mais de um. Atos 20:17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Filipenses 1:1 de novo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Não é um bispo e um diácono. O propósito de Deus não era dar alguma posição de poder a algum homem, mas de colocar bons homens na posição de olhar por seus irmãos. Esses homens tinham que supervisionar o rebanho onde estavam. 1 Pedro 5:2. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo, não pelo que vai ganhar, mas por ânimo, por fazer a obra de Deus. Não há mais leve sugestão de bispos nas igrejas primitivas tentando supervisionar ou comandar o trabalho de outras igrejas. Tais termos como igrejas matrizes, igrejas filiais, igrejas patrocinadoras, igrejas de missões são invenções humanas sem base bíblica. Quando pastores de uma igreja procuram supervisionar seus irmãos de outras congregações, eles estão indo além das instruções do Senhor. Ninguém, especialmente aqueles que guiam o povo de Deus, deve exercer o que Deus determinou. 1 Coríntios 4:6 e Colossenses 3:17. Isso não significa que um bispo de uma igreja local não possa ensinar irmãos de outros lugares. Pedro serviu como presbítero no tempo em que ele escreveu a primeira carta. 1 Pedro 5:1. Presbíteros, como qualquer outro cristão, podem ensinar qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer tempo. Mas existem os bispos locais, existem os presbíteros locais, os diáconos locais. Nada impede que você, sendo um bispo, um diácono, vá até determinada igreja trabalhar a obra do Senhor. Mas você não vai lá e tirar os bispos e os diáconos, os presbíteros e os diáconos daquela igreja e exercer sua vontade, como nós vimos. O pastor não cumpriu a meta, substituíram ele por outro desconhecido da comunidade. Isso não funciona. Dizem que as diferentes igrejas mencionadas no Novo Testamento são diferentes denominações, mas na realidade são a mesma e única igreja de Cristo. Eu vim te trazer uma paçoquinha. Eu tô de regime. Eu não quero atrapalhar, só vim saber se você quer um docinho. Não posso. Uma paçoquinha de nada. Não, eu tenho que cuidar da minha saúde. E um beijinho. Oi, gente. Eu tenho que cuidar da minha saúde, pessoal, para eu estar mais tempo aqui ajudando vocês. Mas vamos lá. Então, é a única igreja de Cristo. Todos nós fazemos parte da igreja de Cristo. Amém? Existem diferenças teológicas dentro da igreja de Cristo. Agora nós temos que entender que todos nós fazemos parte da igreja de Cristo. Sempre que as divisões ameaçassem acontecer, elas eram o quê? Devidamente corrigidas. Olha 1 Coríntios 3, 1-9. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com o leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Hoje em dia, os sistemas de organização em muitas denominações são o quê? Invenções humanas que não têm autorização de Deus.
Deus não ordenou hierarquias poderosas, de direção centralizada ou bispos regionais sobre pastores, presbíteros. Ele autorizou grupos de homens qualificados a pastorear as congregações locais, que possamos ter confiança no Senhor e seguir o seu plano. Aí a gente vai vir no mais importante, se você realmente quer ser um pastor, para a gente encerrar. A questão é a seguinte: você viu esses vídeos, primeiro a questão do casamento, depois vocês viram o que é ser um pastor, depois você viu aqui nós aprendemos hoje até onde vai a influência do pastor, a gente viu um pouquinho de constituição da igreja. Aí eu pergunto para você se enquadra em tudo isso? Me enquadro, pastor. Então aí eu te faço uma pergunta. Antes de ter o título de pastor, você exerce essa função? Como assim, pastor? Aquele que tem a função de pastor, o Senhor coloca com que a congregação o tenha como um pastor. Você vai servir primeiro para depois ser reconhecido. Então você, dentro da igreja, você tem as pessoas que você auxilia, que você discipula, que você procura cuidar, você auxilia o pastor da tua denominação no serviço da igreja, você tem o pessoal que você discipula, aquelas pessoas novas que entram na igreja, ou você só fica pedindo oportunidade para pregar nos cultos da igreja? Você acha que isso é ser pastor e não apoiar, cuidar? A pessoa que chega na igreja, você procura conhecer, você procura dar boas-vindas, você procura dar o suporte, você procura pegar nas mãos dela, olha só o importante, pegar essa pessoa pelas mãos e ensinar a palavra de Deus para essa pessoa. As pessoas da igreja veem você como um homem abençoado, onde elas podem recorrer para um aconselhamento, por exemplo, porque primeiro você vai servir, depois você vai ser reconhecido. E esse reconhecimento não é porque aí você vai ser o senhor, doutor, pastor. Isso não é nada, isso não quer dizer nada. Mesmo ordenado, eu fiquei muito tempo. As pessoas falavam, mas como eu te chamo? Me chama de irmão Raul. Olha os primeiros vídeos do canal, principalmente quando eu era pentecostal ainda. Depois, por causa de alguns debates teológicos, eu tive que usar o título pastor que eu carrego. Então, pessoal, vamos dar importância ao serviço. Você viu aqui nos nossos estudos que você tem o chamado pastoral? Então exerça. Não vai bater de frente com o teu pastor, cortar o teu pastor, querer passar na frente do teu pastor, mas auxiliá-lo, tirar o fardo de cima das costas do seu pastor. Porque não é fácil e não é brincadeira ser pastor. Exerça primeiro e depois queira ser reconhecido. Não fique achando que ser pastor é ficar pedindo oportunidade aqui, oportunidade ali. O pastor falou para eu ir para a igreja dele porque ele vai me deixar pregar. Aqui não permitem. Por quê? Pastor, eu tenho chamado pastoral, mas meu pastor não entende. Por que teu pastor não entende? Você já parou para pensar nisso? Por que o seu pastor não entende o seu chamado? Você não acha que tem alguma coisa errada aí? Você não acha que se o teu pastor da igreja local não reconhece seu chamado, você já tentou sentar com ele e perguntar o porquê? Tenta. Talvez você vai ter orientações magníficas de como deve proceder um homem de Deus e corrigir o seu caminho. Amém? Então é isso. Esse foi o Nascido ESC dessa semana, ou seja, esse mês os Nascido ESC estão cumpridos, mas espero que vocês tenham gostado. Como eu amo trazer essas dúvidas para vocês, amém? Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo abençoe muito a vida de vocês. Aí na descrição tem um link com todas as nossas redes sociais, nosso podcast, o link para você baixar nossos 3 e-books gratuitos, o link para a nossa lista do review na Amazon. Lá você pode comprar todo o material que a gente indica para vocês. E é isso aí, pessoal. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.